todos eles parecem estar na lógica 2022, né? Hashtag 2022, todos ali. Aí dá para falar, pô, né, o pessoal da direção do PT, governadores de estados importantes, né, a Bahia, o quarto colégio eleitoral do Brasil, Ciro Gomes, ex-ministro de Estado, ex-governador, são ingênuos? Será que eles não perceberam ainda que a gente mudou de fase no jogo, que não é mais aquele, que não foi uma derrota eleitoral, o que se concluiu no ano passado? Sinceramente, eu não sei, porque assim, a mente humana, o nível também que as pessoas podem se impor de dissonância cognitiva, né, a gente sabe que até pode ser, agora não sei, não sei. Não posso afirmar categoricamente, mas o que é claro ali é que está todo mundo discutindo eleições de 2022, né, e o povo morrendo de fome, privatização, Correios aí indo, Petrobras sendo fatiada, né, uma privatização por semana ou por mês, como queria o Paulo Guedes, e pessoal, né, discutindo eleição como se houvesse país ainda em 2022 a seguir nesse ritmo, né, se ele ainda fosse viável em 2022. Mas eu acho interessante, né, a hipocrisia. Por quê? O Rui Costa, governador da Bahia, deu uma entrevista à Veja. Eu não li a entrevista, eu vi só os recortes aí em matérias, em que ele fala, né, já apresenta o seu nome para ser uma opção para o partido em 2022, e lá pelas tantas diz que a bandeira Lula livre não deveria ser um óbice à formação de alianças políticas nesse projeto visando aí a 2022. Ao mesmo tempo, ele diz que teria sido melhor se o PT tivesse apoiado a candidatura do Ciro Gomes em vez de lançar o Fernando Haddad. Uma posição semelhante à que tinha sido externada no início desse ano pelo Jacques Wagner numa entrevista ao Valor Econômico, com um teor muito parecido disso. Ele falou, eu não aceitaria fazer parte de uma farsa, ele falou, ser o candidato, né, aquela história. Não ficou muito claro o que ele queria dizer com farsa, se era a eleição que era uma farsa. Era melhor interpretar assim, ficava bem para eles. Ele falava, a eleição como um todo era uma farsa. A gente tiver alguém no PT que falasse isso, né? Se tivesse sido Jacques Wagner, mas eu acho, não entendi no que ele quis dizer. Parecia ecoar mais o Ciro Gomes, dizendo que a história de serviço do Lula e depois substituir era uma farsa. Me parecia mais até porque o próprio Jacques Wagner defendia uma composição com Ciro Gomes naquele momento. E aí a gente tem uma reação lá da direção do PT enquadrando o Rui Costa, e ao mesmo tempo a gente vê a central do plano B, e o plano B é de São Paulo, o plano B é do PT jurídico, o plano B é o Fernando Haddad, então não é o PT. O Brasil 171, ele não é o diário oficial do PT, ele é o diário oficial do PT jurídico, é de uma facção do PT. Então eles vêm lá, o editor, mais uma vez o Leonardo Atush, e escreve lá dizendo que Rui Costa queimou a largada, e metendo o pau, dizendo, aí que é o cúmulo da hipocrisia, dizendo como que ele pode lançar o nome dele para 2022 se o eleitor do PT quer o Lula. Por favor. Por favor, todos nós acompanhamos o papel do 171 no ano passado, do Fernando Haddad, do pessoal do Plano B. Esse pessoal nunca quis o Lula, né? Aliás, a gente teve testemunho aqui relatado no programa da Thaís Moia, que participava aqui da equipe, falando que ela, quando trabalhava lá no Brasil 171, ela identificou, assim como nós identificamos aqui assistindo o julgamento, ela identificou, olhando a petição lá, supostamente em defesa do Lula no TSE, mostrando que havia uma conspiração da defesa, que na verdade era um ataque, porque na defesa estava o principal beneficiário da derrota do cliente, da derrota do Lula, que era o Fernando Haddad, que ganhava a legenda, abrindo mão de prazo, fazendo diversas coisas ali para compor com os algozes, para tirar o quanto antes a legenda do Lula, do PT, e passar para o Fernando Haddad. E aí, quando ela relatou isso a um editor do site, o editor falou, olha, eu não sei se o que você está falando está certo, agora, se tiver, é o correto, tem que apoiar isso, tem que tirar o quanto antes e passar a legenda do Lula para o Haddad. Aí agora, o editor desse site vai e publica um artigo dizendo que Rui Costa queimou a largada porque desprezou a vontade do eleitor do PT que é votar em Lula para 2022. Para mim, os dois estão errados. Eu acho que, de fato, o eleitor do PT quer 2022, mas ele é o sujo falando mal lavado. Nenhum dos dois ali parece querer o Lula como candidato. E eu vou ser muito honesto, embora eu quisesse o Lula como candidato, eu acho que a gente precisa do poder simbólico dele, com todos os seus erros e muitos acertos também. A gente precisa dessa força, ou precisaria, ou seria a nossa melhor arma nesse momento para conseguir ajudar
inclusive na formação dessa nova organização, né, como o Carlos falava ainda agora, e o Luiz Ferreira falou também, porque a nossa conexão com o povão popular é o Lula. Quem é a figura popular da esquerda ainda hoje, fora o Lula? Muito difícil, uma pessoa, um regional aqui, outra agora, uma figura nacional e popular. A gente vem tanto falando aqui, né, da questão popular, do peronismo, o quão popular era o movimento desde a sua origem e que conseguiu sobreviver por isso. Quem, fora o Lula, é popular? E aí, popular nas duas acepções, que vem de povo e também de ter, né, representatividade no povão. Quem pode ser essa liderança popular no Brasil? Mas eu falo, apesar de eu ver isso, e apesar de eu achar ainda muito importante o papel do Lula, por todas essas coisas que a gente conversou aí, do quanto está tudo muito amarrado, eu acho, eu já falei aqui, que ele está neutralizado. Eu acho, com a questão do pessoal poder ir atrás dos filhos dele, tudo amarrado aí dos processos, a gente está vendo aí algum desenrolar, podemos até conversar com o Fernando sobre a questão penitenciária dele, alguns desdobramentos recentes, mas eu acho que, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, ele está neutralizado nesse jogo, né? E aí é terrível para a gente, porque a gente não poderia prescindir da nossa maior alavanca, mas ela foi sendo levada, né, para o precipício, levada pouco a pouco, com o apoio indispensável do pessoal da traição interna do PT, o pessoal do PT jurídico, mas foi colocado numa posição de extrema vulnerabilidade. Então, eu não vejo, nesse momento, ele podendo exercer esse papel. Não acho que será candidato, assim como não foi em 2018, não acho que vai ser em 2022. E mesmo que pudesse ser, esse problema não vai se resolver em eleição. Pode ser que a resolução assuma a forma de eleição. Se a gente conseguir alterar o processo político nesses anos aqui de uma forma que o sistema seja obrigado a entregar os pontos numa eleição, é uma coisa. Agora, achar que soltar o Lula hoje, não fazer nada, deixar ele com os direitos políticos, chega a 2022 a gente volta ao poder, é muita ingenuidade, que não entendeu ainda onde a gente pode estar. A nossa grande, assim como a derrota eleitoral do ano passado foi só uma das faces da nossa enorme derrota política, nunca que a nossa virada política pode se dar exclusivamente no terreno eleitoral. Ela pode assumir a face eleitoral, mas não é em eleição que vai se resolver, com certeza. E aqui a gente tem um exemplo claríssimo, cristalino, de como é que se joga esse jogo e como é que uma vitória que é aparentemente eleitoral, na verdade, veio antes, com o caso da Cristina Kirchner, né? Como relatou aqui o Luiz, e que a gente conversa com o Eduardo Jorge Vior também. O que aconteceu? Ela ia ser a Lula 2, né? Começou aquela história da Lava Jato Argentina, Lava Jatinho, lá com o Moro da Argentina, o juiz Bonadio, com o tal dos cadernos da propina, que era o similar local da planilha do Odebrecht. Já estava lá o pessoal pedindo autorização para ela ser presa, aí o Senado no primeiro... Já estava nesse nível, né? O cara queria prender ela, aí o Senado não autorizou, mas por pouca votação e tal, já na iminência de irem para a jugular dela, como foram para o Lula. Primeiro que ela teve uma reação de chamar o povo, né? Aí o nosso amigo Beto Almeida, né, que tem muitos contatos na América Latina, contou que ele ficou envergonhado conversando com um argentino. A gente falou, mas vem cá, quando o pessoal falou que ia prender a Cristina, a gente botou 500 mil na rua. Vocês aí botaram 15 mil para o Lula? Uma pessoa da dimensão do Lula, vocês botaram 15 mil? E o Beto Almeida falou, fiquei morrendo de vergonha. Tem que ficar com vergonha mesmo, todos nós temos que morrer de vergonha disso. Agora, esse era o jogo, primeira coisa, chamou o povo. Agora a segunda é saber jogar nos bastidores. O que a Cristina Kirchner fez, o peronismo, enfim, todo o pessoal que tem a conexão ali política, mas alguma medida, alguma influência nas instituições, dada a história do peronismo. Eles armaram a Lava Jato da Lava Jato, na Argentina. Então começaram a articulação com outro setor do judiciário, do juiz, me foge o nome agora, mas armaram, foram atrás do caso D'Alessio. Quem era o D'Alessio? Era o chefe da espionagem da CIA e do Mossad na Argentina, que estava lá como um quadro, aí como chamam? Um attaché, alguém assim da embaixada americana, era um nacional ao mesmo tempo dos Estados Unidos, da Argentina e de Israel, era nacional dos 3 países, e que estava lá como se fosse, né, um adjunto para ajudar no combate à droga, como se ele fosse o representante da DEA, né, que é a agência de suposto combate à droga dos Estados Unidos, mas que na verdade é a agência reguladora da droga. Ele estava lá com isso, mas na verdade com esse título, mas na verdade ele era o chefe da CIA e do Mossad na Argentina. E aí
que esse pessoal, não sei como eles conseguiram a inteligência, aí é a questão do Vladimir Putin não ter um interlocutor no Brasil. Você acha que foi o peronismo que conseguiu descobrir tudo isso? Não, alguém chegou lá e deu a dica para Cristina Kirchner, vai nessa aqui que é quente. Os caras deram então esse juiz, mandou dar uma batida na casa do sujeito e falou, chegou lá, encontrou todo o maquinário, estado da arte, última geração, da CIA e do Mossad, na casa do cara, vários passaportes, não sei o que, toda aquela, que você pensa em um bunker de espião, era o apartamento do sujeito, e aí falando, você está preso, vamos levar você preso, tal, do Dalécio. E aí o cara, né, chegou e virou assim, não, você não sabe quem você está falando, ligue para a embaixada, ou ligue para o seu Ministério do Interior, porque você vai ver que eu sou intocável. Não tem essa não, meu amigo, está vindo com a gente. E foi. E aí quando foram ver, né, as relações, esse Dalécio estava articulando o caso da Cristina Kirchner. Então, com veículo da Embaixada dos Estados Unidos levando uma testemunha que ia fazer uma delação premiada contra a Cristina Kirchner no veículo da Embaixada dos Estados Unidos, e ele articulando depoimentos. Então, pegaram o cara que estava armando a Lava Jato Argentina, e aí desarmaram. Sumiu. Ninguém fala mais de prisão de Cristina Kirchner. Ela pôde tranquilamente armar sua sucessão, até foi esperta, eu acho, nessa coisa de indicar uma pessoa e ela ficar como vice. Muitos dizem que é porque ela não conseguiria, né, a amplitude para vencer no primeiro turno, mas eu acho também que a esperteza que ela fez aí, além disso, é o quê? Ela colocar um nome desde o início e ela como vice, também tirava incentivo para prenderem ela, porque ela já consolidou aquele nome, ela ficou trabalhando com a pessoa desde o início do ano. Ao passo que com o Lula, quando você tira a cabeça, entra um vice que já não tinha muito a ver com Lula também, mas que começa, é um outro nome. Imagina se tivesse sido diferente, mesmo que fosse o Haddad. Imagina se desde o início o Lula tivesse dito, o Haddad é o candidato, eu sou o vice. Eu não queria, eu acho o Haddad péssimo. Né? Eu acho que o Haddad vencer seria a continuidade do golpe por outras mãos, que seria mais trágico ainda, porque ia acelerar a destruição do PT. Mas talvez isso tivesse sido melhor, uma transição menos traumática, do que aconteceria lá na Argentina se tivessem tirado a Cristina. Agora, ela não foi presa não só porque ela soube, né, se preservar e já trabalhar um nome desde o início, mas também porque ela desmontou a Lava Jato da Argentina, jogando pesado. Ela não foi no republicanismo. A Cristina Kirchner não ficou falando, eu vou ficar aqui até a justiça livrar o meu nome e provar que eu sou inocente, porque minha mãe me ensinou a andar com a cabeça ereta, como fala o Lula. Desculpa, eu tenho toda a admiração pelo Lula, mas a Cristina Kirchner pode até ter falado isso, não sei se ela falou, mas ela não parou por aí. Ela foi, estão jogando sujo, eu vou jogar sujo também. Foi conversar com, não sei se foi o Putin, já estou deduzindo aqui, não sei, não tem nenhuma informação para dizer que foi o Putin que passou a informação para ela ir atrás do chefe da CIA e do Mossad na Argentina. Mas ela foi, de algum jeito essa informação chegou, e de algum jeito ela desmontou a Lava Jato da Argentina. Já o PT, pelo outro lado, é incapaz de vir aqui na Suíça pedir o original dos documentos. Olha a diferença, até hoje eles são incapazes de vir aqui pegar os documentos que iam provar que a Lava Jato é uma farsa. Que é mostrar os nomes que eles esconderam e os nomes que eles botaram que não existiam no original. E não vem um daqui que foi condenado ou processado com base nessa lista do Odebrecht falsa, pegar o original que eles poderiam vir aqui. Você tem alguma explicação, a não ser o rabo preso, ou o pessoal já ter vendido a alma e se acertado de alguma forma, voltando lá aquela história da canoazinha com Jesus, Deus e o diabo? Você consegue encontrar alguma outra explicação para nenhum do PT processado vir aqui buscar os documentos? Nenhum do PT ter usado o documento que nós conseguimos, nossa iniciativa, com o Tacla Duran, que era a prova documental de crime do Sérgio Moro. Então, é nessa dimensão que a gente vê como a gente está mal servido. Então, esse pessoal, né, do Nordeste de um lado com Ciro e do Haddad de outro, é o sujo e o mal lavado. Os dois estão pensando que dá para derrotar golpe em eleição. Se a Cristina Kirchner vai derrotar a... Bom, ali foi, né, o golpe veio na forma eleitoral, mas enfim, vai voltar para a mão do peronismo. A gente ainda tem que, inclusive, olhar, porque eu falei, a Argentina agora a gente tem que ficar com muita atenção para ver como se derrota a guerra híbrida, se eles conseguirem lá de fato, porque tudo leva a crer que eles vão ter uma vitória eleitoral no ano que vem. Agora, pode ganhar e não levar, né? Vai que ganha esse sujeito, e é que nem a Dilma ganhou em 2014. A gente ganhou, a gente levou? Não levou. Vai que ele bota um Joaquim Levy na Fazenda. Vai que ele vira o Lenin Moreno e ressuscita a Lava Jato Argentina lá para prender a Cristina Kirchner e se livrar como fez o Lenin Moreno com o Rafael Correa no Equador. A gente não sabe, a gente vai ter que observar o império, dada a importância da América Latina pela questão da alimentação para a Eurásia e também a questão da droga, das receitas clandestinas da droga
para as operações clandestinas dos Estados Unidos, eles vão ficar de braço cruzado esperando aliados da China e do Vladimir Putin voltarem ao poder? A gente vai ter que olhar. Eu estou muito curioso querendo ver, eu torço para que dê certo, mas ganhar a eleição não significa que eles derrotaram o golpe transcontinental americano aqui na América do Sul. Não significa, a gente tem que esperar para ver. Agora, mesmo que eles derrotem e que de fato a vitória eleitoral seja o coroamento disso, eles venceram antes. Eles venceram antes chamando o povo, dizendo que ia ser intolerável a prisão da Cristina, e jogando sujo. Não republicano. Não dizendo que ia andar de cabeça ereta como ensinou a mãe, e dizendo que a justiça vai limpar o meu nome, porque eu durmo melhor na cama do que dorme o Moro e o Dallagnol. É assim que derrota, nessa quadra histórica. Bom, esse é o meu take, aí, a minha visão sobre essa questão do Nordeste versus PT. Ali, para mim, até tenho mais simpatia pela ala nordestina, porque é uma ala que tem cheiro de povo, como o Lula tem, ao contrário da de São Paulo, que nem voto tem, né? Nem voto tem. Então, obviamente que eu tenho. Agora, minha simpatia não é total com os governadores do Nordeste. Sabemos que eles estão apoiando a reforma da Previdência, securitização, então não mantenho nenhuma ilusão com esses nomes, tá certo? Agora, fora isso, os dois lados estão achando que muda essa derrota política com a eleição em 2022 sem fazer nada daqui até lá.